Vamos lá, Áries. Gente, me desculpa um pouquinho, mas a minha garganta realmente está um pouquinho sofrida. Eu vou tentar falar da melhor forma, mas se eu precisar interromper, eventualmente, me perdoe, tá? Esse mês, para Áries, vai ser um mês, assim, importante de uma maior vitalidade, sabe? A carta que aparece ali é como se vocês quisessem recomeçar. A única coisa que eu pondero quando aparece a carta do louco é a inconsequência. Sabe aquilo quando a gente não mede muito o que vai acontecer? A gente está tão nessa empolgação, nesse movimento de ir, nesta coisa de sentir essa vitalidade toda, né? Que a gente acaba muitas vezes na impulsividade. E aí, dentro desta impulsividade, que a carta alerta aqui é para tomar cuidado com questões de saúde. Ou de você chegar e se colocar, por exemplo, no trabalho de uma forma mais briguenta, de uma forma mais incisiva, né? Então, prestar atenção nesses pontos, porque ele diz assim: muitos arianos vão resolver recomeçar. Sabe quando a gente brinca? Não quero mais isso para mim, vou começar de novo, vou ter um novo olhar. E realmente, olha, ele confirma aqui uma transformação. Então, o que ele diz? Apesar de vocês sentirem que a responsabilidade é muito grande para vocês, vocês estão no momento que percebem esse crescimento, então vocês querem agir, é um mês favorável para o ariano. E aí ele diz: saia da bolha de ilusão. Sabe quando a gente fica fantasiando muito, achando que é tudo maravilhoso? Não. Vamos vir para a realidade. E ele fala a presença de uma pessoa do sexo masculino, importante aqui nesse momento, nessa virada que vocês vão dar, nesse recomeçar. E aí ele fala, questões financeiras para vocês, se vocês conseguirem não ficar fantasiando milhões de lucros e tudo mais, o eixo está bastante favorável. Ele fala aqui, parar de ficar tentando fingir para os outros que está tudo bem, porque quando a gente fala em valor, né, o que é importante para a gente nessa história toda, o que ele diz? É um momento de inovação. Apesar das incertezas, apesar das inseguranças, muitos ainda com medo, sem saber muito bem como agir, alguns vão ter questões de saúde e aí isso vai debilitar, mas se eventualmente vocês tiverem qualquer questão de saúde, ele fala que vocês vão ter possibilidade de cura, porque a carta é excelente, que aparece aqui na casa da cura. E aí ele fala, um momento em que vocês precisam se expressar verdadeiramente. Parar de fazer tipo de, ai, o ego, eu sou assim, eu sou assado. Tentar de alguma forma ser verdadeiro com o outro. As amizades, os amores, né, as relações que se estabelecem de maneira mais firme, é quando a gente consegue se vulnerabilizar de alguma forma e ser verdadeiro no que está sentindo, tanto de alegria como de eventualmente tristeza. Não achar que a gente é independente dos outros, somos todos dependentes, temos todos a necessidade do outro, né? E aí ele fala, um momento muito, muito favorável à parte de comunicação, às viagens curtas, às viagens longas, um eixo bastante favorável de alegria, satisfação, contentamento. E aí ele fala, apesar de vocês ainda terem muitos conflitos internos, é tão interessante, porque o que mostra aqui é que nesse período agora o ariano, ele não vai querer assim, ele vai reavaliar essa coisa de querer mostrar sempre que está tudo bem. E aí ele vai ficar um período mais quieto, principalmente na questão profissional. E aí as pessoas não vão saber muito bem o que está acontecendo.
E aí vai passar um ar assim meio de mistério, meio do tô pensando, né? E isso é bom, num sentido. E ele fala uma reestrutura do ego aqui. É como se vocês percebessem que importante não é só o que eu tenho, mas sim o que eu sou de verdade, né? O que eu consegui construir na minha vida dentro do meu estudo, dentro do meu meio social, dentro do meu trabalho. Por isso, muitos arianos vão ter questões de trabalho, sim, vão achar que não vale a pena continuar, e aí eles vão perceber um recomeço de uma nova forma, algo mais verdadeiro. Lembrando sempre, gente, a energia, ela é tão inteligente, né? O que a gente chama de Deus, o que a gente chama de Mãe Natureza, ela é tão inteligente que ela mostra pra gente, no nosso meio ambiente, o que nós estamos sentindo internamente. Então, se no trabalho, eventualmente, vocês acabarem saindo de lá, é porque aquela energia não combinava mais com esse próximo passo que vocês vão dar. Então, é um reinício, é um recomeço diante, assim, pegando toda a bagagem que vocês já trouxeram até hoje, toda a bagagem de estudo, de conhecimento da vida, independente, assim, dependendo da idade de cada um, né, mais ou menos, mas ele mostra vocês ponderando muito a questão do trabalho, sim, né? Um momento favorável dentro de casa, dentro do lar, mas é interessante porque ele mostra internamente vocês mais reservados, vocês mais pensativos, né? Existe algo dentro de vocês que precisa ser colocado atenção para não serem ríspidos, né? Essa coisa de falar sem pensar. Quando a gente fala em amores, ele diz assim, a sexualidade nesse momento é um ponto muito importante para vocês. Muitos estão querendo, como a gente fala, se realizar mais. Não adianta ser uma relação onde eu tenho só sexo. Não adianta ser uma relação onde eu tenho só papo. Não adianta ser uma relação onde a pessoa não entende o que eu estou buscando para essa vida. Tem que ser algo mais fluido, algo mais tranquilo. Então, muitos de vocês vão questionar os relacionamentos de hoje, né? Mas ele fala, a possibilidade aqui de um retorno de um ex-relacionamento para muitos, então atenção aí. Ele fala de um momento importante na vida social de vocês, e ele fala que alguém chega e fala algo para vocês que vai transformar, vai ser essa mudança favorável, algo que é dito, que chega para vocês e vocês assim, é um novo ânimo mesmo interno diante da situação que vocês estão vivendo. Porque muitos, inconscientemente, estão no medo, estão na incerteza, estão preocupados com questões de saúde mesmo. E o medo, né, trava a gente. O medo não deixa a gente dar esse novo passo que é preciso agora. É um momento de vitalidade aqui para vocês, de recomeçar. E aí ele fala, preocupação com o dinheiro, né, em como vai se sustentar, muito frustrados, muito decepcionados e desiludidos. Então, acredito sim que muitos de vocês estejam questionando aqui a questão profissional, a questão do dia a dia. Sabe, gente, muitas vezes a gente acaba ficando doente e aí é a hora que a gente para e vê o quanto é importante a saúde física, mental, espiritual, antes de qualquer coisa. Então, esse olhar, sabe, que a vida tem muita coisa boa, que a gente pode compartilhar uns com os outros, que a gente pode ser gentil, acolhedor, e saber que a vida está trazendo, sim, coisas boas, mesmo no momento onde a gente se sinta desestruturado. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que algum ariano seja demitido. Ao invés de olhar aquilo como uma catástrofe, né, uma desgraça total, é o ponto de olhar e assim, o que a vida está querendo me mostrar agora?
qual é este novo passo onde eu me reestruturo. Só que para isso, gente, é muito importante esse olhar espiritual. Olha só, ele mostra socialmente um momento favorável para conhecer outras pessoas, um momento importante na vida de vocês, e ele mostra evolução, melhoria no status, né? Mas ao mesmo tempo muita ansiedade. Essa ansiedade que gera essa inquietação interna. Então vamos ter um olhar para esse eixo onde pode ser assim, eu querendo as coisas de uma forma infantil mesmo, sabe? Uma forma que eu não estou olhando muito a realidade das coisas. Eu só estou querendo experimentar o novo sem ver as consequências. Acho que essa era a minha palavra. Quais são as consequências de determinados atos, de determinadas escolhas? Então, vamos dizer que você no trabalho acaba se indispondo com alguém. Quais são as consequências disso? É este olhar diante da minha atitude, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu me trave no medo. Diante deste medo, o que está tendo como consequência na minha vida? Gente, a vida é fluida, ela é como um rio, ela vem vindo e as coisas vão acontecendo. E se a gente conseguir fluir junto com ela, mesmo diante de todas as atribulações, é o jeito que a gente começa a ter paz de espírito. Porque problemas todos nós vamos ter aqui ou ali. Lembra do que eu falei? Essa jogada mostra muita coisa boa, mas precisa ter um novo olhar, né? Principalmente esse olhar para a saúde. Ariano é muito agitado, tem muita energia, então atenção para não ter um acidente bobo. Eu brinco assim, sabe? Quando às vezes a gente faz uma coisa na impetuosidade e fecha o dedo na porta do carro, e aí a dor que aquilo dá. Então vamos lá, questões de saúde, se eventualmente acontecerem, vocês vão conseguir a cura. Ele fala, é o momento de abrir mão de algo que eu me dediquei por muito tempo e uma carta de transformação excelente. Então eu diria assim, o eixo financeiro é um eixo que melhora esse mês, né? Uma coisa mais ponderada, mais bem pensada. Viagens, olha, concursos é um momento favorável, viagens internacionais é um momento favorável, estudos superiores, um mestrado, um doutorado. Se eventualmente vocês tiverem qualquer assunto de justiça, também é um momento favorável. Então ele fala assim, a única situação ligada ao trabalho que pode trazer uma desestrutura interna e esse olhar para o relacionamento como um relacionamento mais verdadeiro, entendeu? Não só baseado na questão sexual. E aí ele fala, mais reservado, mais quieto, buscando equilíbrio. E é interessante que outra vez ele mostra aqui, ó, buscando alguém ou uma relação ou um amigo ou alguém mais próximo que eu possa de verdade assim me abrir, me colocar, me vulnerabilizar. Vocês vão perceber nas questões de trabalho que não dá para confiar assim em todo mundo. A carta fala em novos valores importantes aqui para vocês. Novos valores no sentido de não é o momento de começar nada, de ser muito impulsivo. O momento de vocês procurarem resolver os conflitos, principalmente conflitos internos. Esses medos, essa indecisão. Então ele fala atenção outra vez para a saúde, apesar desta carta ser de proteção espiritual, então com certeza qualquer questão vai ter melhoria. E aí ele diz, é um momento de cura emocional. Apesar do medo, apesar da ansiedade, os arianos vão perceber essa cura emocional.
Eles vão perceber a gratificação que é ser verdadeiro, parar de ficar tentando fazer um jeito que não é o seu jeito de verdade. Então vamos lá, uma cartinha agora só para a gente passar um conselho final. Vamos ver o que eles dizem aqui para nós, né? Vamos lá. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Bom mês para vocês, arianos.